Abriu sua Bíblia aí? Vamos embora, vamos ouvir Jesus. Mateus capítulo 13 diz assim: o reino dos céus, capítulo 13, verso 44 em diante. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. O reino dos céus é como um negociante de pérolas, em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. O reino dos céus pode ser ilustrado por pescadores que lançam a rede na água e juntam peixes de todas as qualidades, bons e ruins. Quando a rede está cheia, eles arrastam para a praia, sentam-se e separam nos cestos os que servem para comer e jogam fora todos os ruins. É assim que será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos e lançarão os ímpios na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês estão entendendo? Sim, disseram eles. Jesus, é a tua palavra. Tudo que queremos ministrar aqui é acerca dos teus feitos e das suas conquistas na cruz. Jesus, que o teu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito que é santo, o Espírito da graça, o Espírito de poder, o Espírito da bondade, o Espírito da sabedoria, que o teu Espírito traga a luz e o entendimento dos filhos aqui essa noite, que nada os impeça, que sejam tiradas as vendas da obscuridade, que o Senhor traga luz e que essa palavra seja luz para o caminho, para os passos dos teus filhos, dessa família, em nome de Jesus. Deus, eu abro mão dos meus conhecimentos, não são nada, são como trapos de imundícia diante da revelação dada pelo teu Espírito, que seja o teu Espírito ministrando aqui. Jesus, que toda a sabedoria seja vinda do alto, e que o Senhor ministre aqui, que eu seja apenas um porta-voz, pois não há nenhum tesouro escondido em mim, mas a tua palavra fala de um tesouro escondido que há em ti para os que buscam. Que esse tesouro seja revelado aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Ô, Meg, você tem um lencinho para mim, por favor, irmão? Por favor, obrigado. Gente, já faz bem um mês que eu estou com essa palavra no coração e hoje é um dia incrível para a gente ministrar ela. O reino dos céus, ou o reino de Deus. O texto de Mateus 13 fala acerca... Obrigado, irmão. O reino de Deus, ou o reino dos céus, fala acerca de um rei e de seus súditos, ou melhor dizendo, um rei e seus discípulos. O reino de Deus fala em ser intencional, em ouvir e fazer a vontade do seu rei. Quem é o nosso rei? Jesus. Esse texto está falando sobre o reino de Deus, é semelhante, é como um tesouro que um homem descobriu no campo, e a Bíblia diz que na sua alegria de ter encontrado aquele tesouro, ele vendeu tudo o que ele possuía, na sua alegria de ter encontrado algo mais valioso do que tudo que ele possuía. Era tão grande para ele a sua descoberta, que a Bíblia diz que ele com alegria. Quem é que vende tudo que tem com alegria? A não ser para receber algo que é maior do que aquilo que ele possuía. O texto está dizendo que ele vendeu tudo com alegria.
tudo quanto ele possuía para poder comprar aquele campo. Ele encontrou um tesouro, deixou lá escondido, vendeu tudo que tinha e voltou e comprou todo o campo. Ele pagou por todo o campo, porque dentro daquele campo tinha algo que era mais valioso do que qualquer coisa que ele poderia ter comprado. O reino dos céus é como um negociante de pérolas. O negociante de pérolas, ele já tinha um monte de pérola. Ele já tinha encontrado várias pérolas. Ele já tinha encontrado várias coisas que trouxe alegria e prazer a ele. Porque não é assim que a gente compra. As mulheres, fala aí. Quando você compra alguma coisa, eu não sei o que libera nas mulheres. Alguns homens também, né? Tem alguns homens aí que misericórdia. Eu não sei o que libera, que é uma sensação. O brilho volta no olhar, né? Tem alguns homens fazendo assim, ó. Custa. Mulher custa caro, gente, é isso mesmo. Mas assim, ó, já viu a cara que ela chega com sacola do shopping? Ela sabe que o marido vai xingar em casa, mas ela chega com um brilho no olhar, com uma sensação de conquista, de vitória, de poder. E o marido pode falar o que for. Ela chora até na frente do marido. Depois, na hora que ela for guardar a roupa, no guarda-roupa, ela fala, uau. E alguns homens também, né? Tem uns caras que gostam de comprar tênis. Tem outros que gostam de comprar carro, né? Que sensação boa que você compra o seu carro. O carro que você queria comprar. Não, fala aí. Não, fala aí pra mim. Comprar um Vetrão rebaixado aí, igual uns caras têm. Você sonhar não foi um sonho, não foi, Daniel? Um Vetrão? Um Vetrão, não, desculpa. Jetão, né, Daniel? Rebaixadão, que chega em casa, chega desfilando pra mulher. Ele anda na cidade com o braço assim, ó, na janela. Daniel não faz isso não, gente. É a Thaís que faz. Mas não é uma situação, é claro que é uma situação boa você comprar algo que você sonhou a vida toda. Ter uma casa na roça. Só um que falou que é só um que tem casa na roça aqui, né? Não. Lá na roça que eu conheço, da Roseira dos meus amigos, começou do zero. Quando terminou com o rancho, com o Luiz, eu olho e falo, mano, tem que ter. Eu já falei isso para ele poder vir. Tem que ter muita visão de Deus, cara, para enxergar o matão que era aqui, o buraco que era. Aí você olha, aí eles constroem, conquistam. Mas assim, ó, o que ele está dizendo aqui é que alguém que tinha algo de muito valor, tendo encontrado uma pérola, ele vendeu todas as outras. Vendeu tudo, todas as pérolas que ele tinha. Era um colecionador, vendeu tudo, abriu mão de tudo aquilo que os seus olhos pôde alcançar e suas mãos pôde comprar. Ele foi lá e vendeu tudo. E quando fala vendeu tudo, você sabe como é que é para vender as coisas rápido, né? Você tem um carro que vale 30 mil, você quer vender rápido, você vende por 20. Para vender rápido tem que ser preço bom. Esse cara vendeu tudo para comprar aquela pérola que era de maior valor do que tudo que ele tinha. O texto está dizendo que o reino de Deus, o reino dos céus, tem que estar nesse nível para mim e para você. Porque está falando assim, o reino do céu é como um tesouro que um homem descobriu e vendeu tudo que ele tinha para receber só aquele tesouro. Era só aquilo que mais importava para ele. O reino dos céus tem que ter esse valor para mim e para você. Sabe, às vezes nós cantamos que Ele é o nosso tesouro escondido, que Ele é tudo que temos, que Ele é o nosso maior presente, que Ele é o nosso ar que respira. Ele é, sabe, a gente canta. Mas no nosso coração, Ele ocupa uma parte menor do que muita coisa que nós lutamos e corremos atrás para conquistar. Se nós realmente encontramos o reino de Deus, se realmente o reino de Deus
nós estamos inseridos, ou se o reino de Deus está em nós, não existe nada que tenha mais valor do que o reino de Deus. O reino de Deus fala em ser intencional, em ouvir e fazer a vontade de seu rei Jesus. Existe um rei e existe os súditos, existe um mestre e existe os seus discípulos. A pergunta de hoje, no meio de uma geração que está sendo ensinada, obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. Já viram que o pastor está suando hoje. Oi, Lulu. A pergunta de hoje, no meio de uma geração que está sendo ensinada por Satanás, o Deus desse século, a não se submeter a nada e nem a ninguém, é: a quem você tem se submetido? Quem é o Senhor sobre a sua vida? Qual o reino que você está servindo? A quem você tem submetido? Você tem submetido a Deus através do seu reino, através do que diz a sua palavra? Você tem se submetido? Nós temos submetido à palavra de Deus. Nós temos Cristo como nosso Senhor, como nosso Rei. Ou você tem submetido a você mesmo, através da manipulação das coisas e das pessoas, para a sua própria vontade, satisfação do seu prazer, para que a sua vontade seja estabelecida? Será que você não está movendo tudo para que a sua vontade seja estabelecida? A sua própria. Será que você não tem manipulado seu esposo para que ele faça o que você... Ou será que você, marido, não tem tentado dominar a sua esposa para que ela faça aquilo que você quer? Ou você tem submetido a Satanás na sua intenção de destruir pessoas e na sua intenção de dividir o reino de Deus através das obras das trevas? Porque se nós não oferecemos o nosso corpo para que Deus use em prol do seu reino, nós estaremos oferecendo nosso corpo ao reino das trevas. Não existe um meio termo, não existe um meio reino. Não existe um pouquinho bom, um pouquinho ruim. Não existe, ou é reino da luz ou é reino das trevas. E às vezes, ainda que inconscientemente, de forma subliminar, por estar servindo a nossa própria vontade, para o nosso prazer, nós estamos sendo servos das trevas, ainda que de forma inconsciente. Nós estamos em busca daquilo que gera prazer em nós, e se nós colocarmos a nós mesmos no trono e estabelecemos um reino para nós mesmos, esse trono, esse reino não tem a ver com Deus, tem a ver com Satanás. Ficou pesado? Nós somos crentes. Porque Satanás vai cegando as pessoas, e as pessoas vão cedendo e vão cumprindo os propósitos de Satanás e não de Deus. 2 Coríntios 4, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, Coríntios 4, ele diz que foi o próprio Deus em sua misericórdia que nos deu esse trabalho maravilhoso, e por isso nunca desanimamos o trabalho de fazer expandir o reino de Deus através da pregação. No verso 2 ele diz assim: não procuramos enganar o povo para que creia. É o diabo que faz isso. Não estamos interessados em fazer trapaça com ninguém. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, nunca procuramos fazer com que alguém creia que a palavra de Deus ensina o que ela não ensina. Nós nos abstemos de todos esses métodos vergonhosos. Ele diz assim no verso 3: se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. Se o evangelho pregado, se o evangelho anunciado, se o evangelho da carta do apóstolo Paulo, se o evangelho do neotestamentário, se o evangelho que está sendo pregado para você está em oculto, não tem entendimento para você, é porque pode ser um caminho perigoso que você esteja tomando. E pode ser que você esteja se perdendo, porque no verso 4 diz assim: Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego
incapaz de ver a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Talvez o reino de Deus não está estabelecido dentro de você, porque você não reconhece Cristo como o Senhor real e verdadeiro e único da sua vida. Porque quando reconhecemos, é como um homem que encontra um tesouro escondido ou uma pérola preciosa. Ele abre mão de tudo para que possa receber o reino de Deus. A palavra que poderia definir quem realmente tem o reino de Deus dentro de si seria alegria. Você reparou no texto que diz assim, Mateus 13, o versículo 44, que nós lemos, diz assim, lá do início, diz assim, na sua alegria. O reino de Deus tem que trazer dentro de você alegria e satisfação, plenitude. Quantos estão aqui comigo? Alegria tem a ver com festejar, celebrar, dançar de alegria, tendo discernimento de que o que encontrou, ou melhor, tendo entendimento, discernimento de que encontrou o que procurou a vida toda, e que todas as outras coisas perderam sentido e sua relevância, nada mais importa. Se você não tem esse entendimento, pode ser que Satanás esteja cegando o seu entendimento. Mas nós estamos aqui em família hoje, diante da palavra que é luz, para que recebamos luz no nosso entendimento, e Cristo passe a ser o único Rei e Senhor da nossa vida. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz assim: afinal de contas o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Alegria. O reino de Deus é alegria. E aí, nós estamos no começo de 2024, é um tempo ótimo, começo ainda, para você olhar para dentro de si e ver se há alegria, se há contentamento de ser parte do reino de Deus. Porque se não há alegria, é porque não faz parte. Se não há alegria, é porque o reino de Deus ainda não habita dentro do seu ser. Talvez seja apenas algo que você fale, talvez seja uma religião que você frequente. Eu era da religião tal e agora estou em outra religião. Você só mudou a placa da religião, mas não teve um encontro real com o Senhor desse reino que é de luz. Quando nós temos um encontro, quando nós estamos inseridos dentro do reino, quando nós recebemos o reino de Deus, a ordem de prioridade é alterada, estabelecendo-se o reino de Deus, a vontade de Deus como prioridade máxima. Máxima. O reino de Deus se torna a prioridade máxima. E nós vendemos tudo que temos. Abrimos mão de tudo por causa do reino de Deus. Mateus 6,33, você sabe de cor, né? Quem pode citar Mateus 6,33? Os crentes frequentaram a escola dominical lá na Assembleia de Deus, na Metodista. Mateus 6,33, buscai o que em primeiro lugar? Vocês estão com medo de falar, É, porque a boca confessou, meu irmão. Buscai em primeiro lugar. Malo, vocês sabem. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas, ou todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É acréscimo, não é o principal, é uma espinha dorsal, o reino de Deus, e todas as outras partes são acréscimo na vida de quem encontrou um tesouro
Quem encontrou uma pérola? A vontade de Deus, o seu reino, está expressa através da sua palavra. Quando estamos sendo ministrados por alguém nessa plataforma, o reino de Deus está sendo estabelecido em nós. Quando você ouve uma palavra, quando é liberada uma palavra aqui dessa plataforma, quando alguém sobe para ministrar a palavra de Deus, é o reino de Deus que está sendo estabelecido dentro de você. É você que está sendo inserido para dentro do reino de Deus, porque é através da palavra que o reino de Deus se estabelece. É quando conhecemos o nosso rei. Quando estamos sendo ministrados pelos ministros ou confrontados pelos nossos líderes, discipuladores, quando estamos nesse lugar de discipulado, o reino de Deus está sendo estabelecido em nós. O reino de Deus é estabelecido através do confronto. Aliás, foi a palavra da semana passada. Confronto que faz o quê? Que mata, né? Não, mano. Confronto que destrói? Não. Confronto que o quê mesmo, Vitor? Que reconstrói, que restitui, que reconcilia, que restabelece o reino de Deus dentro de nós. Quando o esposo ancorado pela palavra, o esposo ancorado à palavra mostra um princípio, mostra um direcionamento espiritual para o casal ou para a família. Para os filhos, o esposo, cabeça, estabelece os princípios que estão na palavra. Ele está estabelecendo o reino de Deus dentro da sua casa, no seu cônjuge, nos seus filhos. O reino de Deus vai se expandindo. Quando Deus usa a sua esposa para revelar para você uma forma de amá-la e amar os seus filhos, de forma sacrificial e incondicional, está sendo estabelecido o reino de Deus na sua casa. Você esperava que um anjo viesse, né, com um pergaminho e falasse para você as regras e normas para ser parte do reino de Deus. O reino de Deus é no dia a dia, é viver, é a sua essência, é seu estilo de vida. Não é o culto. Não é cantar bonito aqui na hora do louvor, não é a sua oferta, a sua maior oferta. O reino de Deus é algo que é estabelecido dentro e de dentro para fora. É através da palavra, é através das ministrações, é através dos confrontos, é através das mesas. Agora que eu abri um parênteses aqui com você, nós somos uma igreja que anda de mesas, onde você é ministrado, onde você é curado. Mas tem uma consciência de que você só pode ser discipulado por quem é discipulado. Só pode ser discipulador sobre a sua vida quem está sendo discipulado. Porque o reino de Deus vai se estabelecendo assim. Os ministros, para os líderes, para a igreja, e assim o reino de Deus vai sendo estabelecido. São pessoas que estão em constante discipulado. E discipulado, pelo amor de Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui, outro parênteses para você. Discipulado não é algo que tem que ser formal, que tem que vir aqui, marcar na igreja e fazer jejum e oração durante a semana toda. Não, discipulado é uma caminhada entre amigos, que tem a intencionalidade de revelar Cristo um ao outro. São amigos. É num café, vamos tomar um café. Para quê? Para nada, vamos tomar um café. E lá, o discipulado está acontecendo. Um dia um amigo perguntou, cara, quando é que nós vamos ter um discipulado? Eu falei, louco, você não percebeu que nós já estamos tendo? É, mas como assim? Eu falei, cara, o que eu falei para você ontem no nosso café? Eu estava tomando café, eu falei o quê? Não, você falou mesmo, um negócio. Eu falei, como você acha que é discipulado? Gente que acha que eu tenho que pôr terno e gravata. Vim aqui na igreja, pedi para o Danilo vir com o violão novo, pedal novo, tudo novo, menino. Vim aqui, a guitarra que é nova, né? É a guitarra, gente. É uma Gretchen. Não é a Gretchen que dançava lá, aquela. Pelo amor de Deus, vai pensar que o menino, a Ju nem ia deixar ele comprar, né? A guitarra da Gretchen. É Gretchen. É isso mesmo? É. Aí chamar o Danilo para vir aqui fazer fundo musical. E eu falar, olha, irmão, a palavra de Deus diz. Não, irmão, é uma caminhada de amizade.
São amigos que sentam e tomam um café. E naquela conversa eu falo, Danilo, cara, essa semana tá tão difícil para mim, mano. Sabe, tem umas paradas que há uma resistência em mim. Há algo que precisa ser derrubado, destruído. Um poste de ídolo dentro de mim que eu não consigo romper com isso. Sabe, Danilo, meu coração está apertado. O Danilo falou, cara, eu já passei assim. Mas vem cá, vamos orar junto. A palavra de Deus diz, irmão, que nós temos que nos esforçarmos. Nós temos que fazer morrer. É uma atitude minha, reflexo de um impulso do Espírito. Mas você vai vencer. Nós vamos vir aqui, abaixo a cabeça, chorar com você, expulsar esse capeta da sua vida. E aí o discipulado está acontecendo. E nós estamos tomando café, chorando. É amizade, gente. Para desse negócio engessado, tradicional. Que, nossa, eu preciso marcar uma mesa. Nunca chama eu para tomar um café. Chama eu para tomar um café. Terminou o jejum hoje, né, da igreja. Pode chamar para tomar café. Olha só. Hein? É uma caminhada entre amigos, e assim o reino de Deus vai sendo estabelecido no coração das pessoas. E aquilo que estava em oculto, através dessa caminhada, através da administração da plataforma, através de um posicionamento do seu esposo, da sua casa, da sua esposa, vai vindo luz. Deus vai trazendo luz, o Espírito de Deus vai iluminando, e aquilo que está entre linhas na palavra vai sendo revelado e começa a saltar aos nossos olhos, e nós compreendemos. Aí nós vendemos tudo que temos, porque nós desejamos de mais de Deus, do seu reino, da sua vontade. E nós vamos alinhando o nosso coração à sua palavra, e nós vamos estabelecendo o reino de Deus por onde nós passamos. O reino de Deus. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, ou ainda tem avançado com força, ou tem sido tomado à força, e pessoas violentas o invadem. Tem uma versão mais light que eu vou ler, porque isso aqui ficou muito assim, né? Parece filme de guerra, né? Tem uma versão ao meio da revista atualizada, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Existe 3 definições acerca desse texto. O primeiro, o reino de Deus tomado à força, fala da oposição nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, o reino de Deus só entrava quem era violento, porque as turmas morriam. Eles eram mortos. Era uma decisão de morrer. Eu recebo o reino de Deus. Você sabe que você vai morrer. Eu sei, mas eu quero. Eu morro. Como quem encontrou um tesouro. E nada mais tem valor, nem a sua própria vida. É mais importante o reino de Deus, entrar no reino do céu, permanecer no reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa que eu possa receber nesse mundo. A segunda definição desse texto é: o reino de Deus é tomado à força, fala sobre o avanço do reino de Deus. O avanço, desde os apóstolos, desde João, o avanço da igreja é através de sangue, de perseguição, de luta. E a igreja foi avançando, fala sobre a igreja e avançando. O reino foi expandido à força. E a terceira definição que eu quero me apegar aqui com você: o reino de Deus tomado à força, fala o esforço dos santos. Essa interpretação é provavelmente a mais conhecida. Ela entende que o versículo que diz o reino dos céus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele, fala da conduta, do empenho e do serviço dos redimidos, como evidência de sua salvação. Então a ideia de que o reino tem avançado com força e vigor, também, no entanto, não é qualquer um que entra no reino. Somente os enérgicos, os diligentes, os incansáveis, os esforçados, os corajosos se apoderam do reino de Deus. Você cabe nisso aqui? Vou ler de novo. Não é qualquer um que entra no reino. Somente os enérgicos, os diligentes, os incansáveis. Pegou, né? Os incansáveis. Tem muita gente chegando para mim e falando: cara, eu estou muito cansado. Eu falo: descansa, amanhã nós começa de novo. Porque cansaço não resolve com sair da igreja.
cansaço resolve com descansa. Então, descansa, né, Lúcia? Hein, Natan? E amanhã começa a correr de novo. Eu, Natan. Descansa. Carol, corre maratona, meia maratona. Descansa e amanhã nós começamos a correr de novo. Se é cansaço mesmo, descansa. Os esforçados. Os corajosos. Corajosos é uma palavra que nos cabe esse ano. Guarda aí no seu coração. Os corajosos se apoderam do reino de Deus. Que pode ser que esse ano a gente seja mais perseguido do que fomos até hoje. A igreja. Não pensa que você é seu inimigo particular seu, porque o inimigo quer te derrotar, porque você é muito poderoso. Não, mano. É a igreja de Jesus. A igreja. A igreja. As portas do inferno não... Fala aí o versículo, você sabe? Contra quem? A igreja. Por isso que o reino de Deus é tomado com esforço. Maluco é com esforço. O reino de Deus é inclusivo. Vai falar bonita hoje, todo mundo gosta aí. A geração, nem sei que letra que está a geração aí. Geração fim. O reino de Deus é inclusivo, gente, lógico que é. Não tem nada mais inclusivo que o reino de Deus. Você concorda comigo ou não? Claro que é. Todos são chamados, Jesus está chamando todo mundo para o reino dele. É inclusivo, é para todos. Mas a porta de entrada, que é Cristo em sua morte e ressurreição, é estreita. O reino é para todos, mas a entrada é Cristo. Ele é a porta, o seu corpo rasgado abriu um novo e vivo caminho, a entrada do reino. Mas a entrada é muito estreita. Tem a ver com a morte e ressurreição de Cristo. E só pode acontecer através do novo nascimento. Por isso que morte e ressurreição. O reino de Deus é só para quem nasce de novo. Você lembra, João, capítulo 3? Jesus respondeu para Nicodemos: verdadeiramente digo-lhes isso, se alguém não nascer de novo, nunca, nevermore, nunca, never, nunca poderá ver o reino de Deus. É para todos, mas a entrada é o novo nascimento. A entrada é morte em Jesus e ressurreição em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? O religiosão Nicodemos não sabia o que Jesus estava falando. O mestre da lei, o conhecidão. Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que nasce da carne é carne, ou que nasce de seus pais humanos é de natureza humana, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. O reino de Deus se manifesta através dos seus filhos, nós. O reino de Deus não é manifesto através dos anjos. Pelo amor de Deus, para de achar que o anjo vai vir fazer alguma coisa. Para de achar que o reino de Deus vai ser expandido pelos anjos. Não. O reino de Deus se manifesta através dos seus filhos, nascidos do Espírito, que andam segundo a sua vontade. Reino é fazer, entrar no reino, andar no reino, ter o reino em si, é fazer a vontade de Deus. Romanos 8,14, porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o reino de Deus se manifesta através da minha vida. Por onde eu passo, eu estabeleço o reino de Deus, que é justiça, paz e... se não há justiça naquilo que você faz, se não há paz, se não há alegria, não existe o reino de Deus. Nossas prioridades, escute, nossas prioridades denunciam a nossa indiferença quanto ao reino de Deus.
E aí vai pegar um pouco para mim aqui. Para você eu não sei, que você é muito mais crente que eu, com certeza é mesmo. Não sei se você sabe, assim, é quem mais é dado, mas é cobrado. Então, num nível de cobrança, eu sou menos crente que você, tá bom? Como diz o meu amigo Clédio, que está aqui hoje, pastor Clédio e a Maísa, ele fala para mim assim, está crente ainda? Ele e o Lindenberg. Eu falo, cara, eu já tive mais crente. Agora, as nossas prioridades, aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração, denunciam a nossa indiferença quanto ao reino de Deus. Se tudo que é parte do reino de Deus, ler a palavra, oração, jejum, disciplinas bíblicas, congregar, se congregar para você não é prioridade, o reino de Deus não habita em você. Pegou, né? Se estar em família com os outros irmãos não é prioridade para você, é bem possível que a igreja, que se você não prioriza o convívio entre os irmãos para que o reino de Deus seja estabelecido, talvez isso não seja uma prioridade para você. Lucas 14 fala um pouco sobre isso, olha só. 14, a partir do verso 15 diz assim: ouvindo isto, um homem que estava à mesa com Jesus clamou: que privilégio será comer no banquete do reino de Deus. Lucas 14, verso 15 em diante. Jesus estava falando sobre aqueles que chegam numa festa e sentam no primeiro lugar. Aí Jesus ensina e fala assim: olha, vocês não devem querer o primeiro lugar, porque senão pode ser que vocês passem vergonha. Quando você estiver sentado lá, alguém vem e fala: ó, sai daí, que aí não é seu lugar. Quando você chegar num lugar, Jesus estava explicando essa parábola. Ó, quando chegar num lugar, você espera que o anfitrião convide você para sentar nas primeiras posições, daí é honra. Aí Jesus falou, aí o cara virou para Jesus e falou assim: ó, que privilégio será comer no banquete do reino de Deus. Aí Jesus pegou a deixa e falou assim, Jesus respondeu: certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Gente, eu já chorei com essa passagem, eu não sei nem se eu termino hoje. Certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, o seu servo foi avisar os convidados: venham, está na hora da festa, tudo está pronto. Mas todos eles começaram a dar desculpas, um por um. O primeiro disse: acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, peço que me desculpe. O outro disse: acabo de casar-me e por esse motivo não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que eles haviam dito. Então o dono da casa irou-se e deu a seguinte ordem ao seu servo: vá depressa pelas ruas e becos das cidades e convide os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E o servo disse: o Senhor ordenou. E o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, mas mesmo assim ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: está bem, então vá lá fora nas estradas e caminhos, e todos que você encontrar, convide e obrigue-os a entrar, para que a casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará do meu banquete. Vocês entenderam a parábola? Vocês sabem que o Senhor dessa festa aqui é o próprio Senhor Jesus? Que deu toda a condição para que você fosse inserido no reino e pudesse comer à mesa com Ele. Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo que nós não tínhamos o direito? Jesus estava ministrando isso para os judeus, sobre a religiosidade dos judeus que se apoiavam na lei e não queriam receber do banquete que Jesus preparou. Esse é um contexto. O outro é que ainda existem pessoas religiosas que se apoiam naquilo que podem fazer, na sua justiça própria, e não querem entrar para o reino de Deus, sentar à mesa e comer à mesa com o próprio dono do reino. A parábola mostra como os escribas e fariseus, apesar de suas palavras, desvalorizavam o reino de Deus. E é aqui que nós temos que nos apegar. Jesus quer nos dizer nessa parábola que o reino de Deus é de graça e que aqueles que estão cheios de si mesmos não terão vontade de desfrutar da comunhão com Deus e nem desejarão entrar no seu reino, porque reino tem a ver com um Senhor. E às vezes não nos submetemos a Ele como Senhor, nós o queremos como amigo, como colega.
como quando precisar eu ligo. Nessa parábola, que é dita a grande festa ou a grande ceia, fica claro que o ser humano peca contra Deus por causa de 3 áreas principais da sua vida. E isso você precisa anotar hoje para o ano de 2024, não ser igual que foi 2023. Aliás, inclusive, deixa eu falar, feliz ano novo para você, para sua família. É a última vez que eu falo, não vou falar mais. Encerrou hoje. Quais são as 3 áreas principais da minha vida? Que de fato, se eu não vigiar, ocupa o primeiro lugar, e não o reino de Deus ocupa o primeiro lugar. Primeiro, bens materiais. Segundo, trabalho e negócios. Terceiro, família e casamento. Todas estas são boas áreas da vida terrena, é ou não é? São áreas que nós temos que governar sobre elas, sim ou não? Mas quando colocados acima do reino de Deus, são extremamente nocivos e perigosos, pois se tornam ídolos que tiram a primazia da nossa vida, do Senhor Jesus. As nossas relações egoístas, nossas ambições excessivas, e a nossa idolatria à família atrapalham a participação no reino de Deus, que é parte de um conjunto maior de relacionamentos. Existe a tentação em nós de absorver na própria família biológica, família imediata, em detrimento das conexões e do apoio mútuo no reino de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, nós colocamos a nossa família em primeiro lugar e os assuntos relacionados ao reino se tornam em segundo lugar. Eu tenho ensinado aqui a vocês que a casa de vocês tem que ser governada por vocês. A casa de vocês tem que ser a primeira igreja, mas não única. Quantos estão entendendo? Que o pastor não está falando para você abandonar a sua família. Estou falando para você governar tão bem a sua família, que passe a ser a sua família o exemplo de como servir no reino. Porque o reino de Deus ainda é a nossa prioridade. E quando eu falo reino de Deus, eu não estou falando da igreja. Porque a igreja também pode se tornar uma idolatria e ocupar o primeiro lugar, ao invés do reino de Deus. Estou falando de buscar o reino de Deus na sua essência, na sua forma de conduta. Quantos estão entendendo? Envolver-se com o reino de Deus faz com que a igreja e a sua comunidade prospere. Mano, escute isso, pelo amor de Jesus. Estar envolvido com o reino de Deus e com as nuances e as ramificações do reino de Deus traz prosperidade primeiro para a sua casa e depois para a sua comunidade, para o seu bairro. Aonde Jesus inseriu você, haverá prosperidade. Quantos lembram quando nós chegamos aqui nesse prédio? Quem está aqui desde o início, desde a loucura do começo? Tinha 17 pessoas. Esse prédio era caído, essa rua era caída, isso aqui era uma enchente atrás da outra. E nós viemos para cá e começamos a estabelecer o reino de Deus. Pelo amor de Deus, isso tem a ver com quem estava antes, tem a ver com o que Deus nos deu, tá bom? E de repente Deus mudou o ambiente todo à volta. Nós vamos mudando, o reino de Deus vai se manifestando. E vai alcançando, e vai expandindo. Quando estamos envolvidos com o reino, a nossa sociedade, a nossa comunidade é alcançada pela expressão do reino de Deus através da nossa vida. É mais do que vir no culto. E quando você se reúne em igreja, o reino de Deus é estabelecido na sua igreja. E nós revelamos quem é Senhor da nossa vida, consequentemente quem é o Senhor da igreja. A igreja faz parte do reino de Deus. O que me chama a atenção nessa palavra é que não devemos nos concentrar apenas na nossa família biológica. Isso não pode ser uma desculpa para rejeitar o convite de Deus. Concentrar-se somente nos nossos negócios não pode nos impedir de entrar, estar inserido e trazer o reino para dentro de nós.
Os nossos bens materiais não podem nos impedir de entrar no banquete, fazer parte do reino de Deus. Se isso está rivalizando com o reino de Deus, se você tem que escolher entre fazer a vontade de Deus e conquistar as suas coisas, se isso está acontecendo é porque você não encontrou um tesouro, se você não encontrou uma pérola. Quantos estão aqui comigo? Vocês estão felizes ainda aí? Estão morrendo felizes? Sabe o que me choca? É que essas não eram apenas desculpas. Ah, não posso. Ah, não sei o quê. Olha só. Não eram apenas desculpas, mas eram desculpas esfarrapadas. Porque pensa comigo, quem compra um carro ou um campo sem antes vê-lo? Quem compra no escuro? Ah, vou comprar uma terra lá. Comprei. Agora eu vou lá ver o que é. Vocês fazem isso? Eu tenho um corretor aqui, o Clécio é corretor. Carro, vende caminhão. Clécio, cara, eu quero comprar esse caminhão aí. Manda entregar para mim. O cara não pergunta como é que está, que ano que é, que quilometragem que... Não. Por isso que era uma desculpa esfarrapada. Quem é que compra um campo sem antes vê-lo? Quem que compra boi? Hein, Demir? Cadê o Demir? Quem compra um cavalo? Ah, tem um cavalo. Ah, eu vou comprar. Quanto é? 20 mil. Tô depositando o dinheiro. Depois eu vejo o que é. Quem faz isso, gente? Ninguém. Quem compra um campo sem antes vê-lo? Quem compra boi sem saber o estado dos bois antes de comprá-los? Quem concorda, escute, esse foi demais para mim. Quem concorda em ir a um evento, a uma festa, sem saber que vai se casar naquele dia? Vai ter casamento essa semana aí. Vou ministrar. Já vou avisar que eu estou com 2 horas de ministração, já pronto para esse casamento. Quem é que aceita o convite? Eu vou na festa. Não, pode pôr meu nome aí que eu vou na festa, hein, Leandro? Eu vou estar na festa aí de aniversário seu, vai ser uma festa que está celebrando, uma conquista grandiosa. Eu sou parte disso, é parte disso, você é uma pessoa importante. Foi por causa de você que eu estou realizando esse banquete, você é meu convidado especial. Aí o cara fala assim, põe meu nome que eu vou. Aí chega no dia, manda chamar e fala, não posso, eu vou casar nesse dia. Como é que o cara assume um compromisso de ir sem saber que vai casar naquele dia? Por isso que são desculpas esfarrapadas. É uma desculpa esfarrapada. Tudo isso eram desculpas e revelavam algo que estava em seus corações. Eles realmente não queriam ir. Eles tinham algo melhor para fazer com seu tempo. E olha, cuidado, porque você pode ser essa pessoa. Marta e Maria, querendo? Coisa boa. Vou explicar mais claro para você que tem a ver o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Marta e Maria. O reino de Deus tem a ver com celebrar o privilégio da companhia, da presença de Deus. Participar de um banquete, participar da mesa, ser introduzido no reino, ter o reino dentro de si, tem a ver com celebrar o privilégio da companhia, da presença de Deus. É o maior tesouro que nós recebemos. Porque antes nós não podíamos, e agora nós podemos. Marta e Maria nos deixa claro um exemplo, que não se trata de não realizar nossos trabalhos diários, beleza? Você precisa trabalhar, tem que pôr pão na mesa, tem que ser macho para sair e ganhar o pão, tem que ser mulher de fibra para ir ganhar o pão, voltar para casa, arrumar a casa, lavar roupa, fazer comida às vezes. Privilegiado aqui é poucos, né? A Vivi é uma das poucas. Tem um marido que cozinha muito bem. Né, Vivi? Seu marido, né? Deus abençoe seu marido. Não se trata de não realizar nosso trabalho diário. Não se trata de não querer crescer na vida e ter ambições saudáveis. Não é isso. Não se trata de dizer que você não pode. Não se trata de descuidar do casamento, ou abrir mão da família, ou de não querer arrumar uma namorada para casar. Aleluia! Caramba, tem muito casamento esse ano aí, hein? Chegando aí. Tem mais outro em março aí. Glória a Deus. Estamos aí. Precisar de mim, eu estou aí. Tira oferta, faça o que for preciso. Não se trata de descuidar do seu dia a dia.
Não tem a ver com não desejar crescer na vida, ter uma casa, ter um carro legal. Se trata de entender o que é prioridade. E se preciso for, parar tudo para estar na mesa desfrutando do privilégio da companhia, do chamado de Deus para a comunhão. E a pergunta é essa, a segunda da noite. Se precisar, você para com tudo para estar na presença do nosso Rei, para sentar à mesa e comer com Ele. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas tem a ver com comer da própria pessoa de Cristo, o Verbo encarnado, a palavra viva. Porque quem não come de mim, diz a Bíblia, não terá parte comigo. Nem só de pão viverá o homem, entenda a analogia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo é, segundo João, capítulo 1, Ele é o Verbo em... Então Jesus está falando, quem não comer de mim, não pode entrar no reino de Deus. Não permanece no reino de Deus. Nós colocamos o relógio para despertar, para ir trabalhar. E às vezes, quase sempre, vamos sem vontade de ir. É, não é? Só lá em casa acontece isso? Alguém mais aqui tem dia que acorda com vontade de já sair cuspindo fogo e não quer ir trabalhar aquele dia? Não levanta a mão não precisa acusar, vai que seu patrão está vendo o vídeo na internet. E às vezes tem uns aqui que são os próprios patrões, que colocam, nossa, já tem que trabalhar, já esse patrão. Aí ele, nossa, sou eu mesmo, tenho que levantar, tem que ir, senão não vai acontecer nada. Nós colocamos o relógio para ir trabalhar, não colocamos? E às vezes vamos sem vontade de ir. Aí buscar o reino de Deus. Tem gente que acha que vai acordar cedo num dia, olhar para o céu e ver as estrelas, e vir uma brisa. E todas as coisas culminando e acendendo em você um desejo muito forte de buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça. Não, mano, esquece. Buscar o reino de Deus, eu acabei de falar, é algo que empreende o quê? Esforço. O reino de Deus é tomada, não é para frouxo. Você não levanta e vai trabalhar porque tem que pagar o boleto. Então levanta e vai buscar o Senhor, porque o boleto já está pago. Jesus pagou. Nós investimos no nosso casamento. Está para o ouvido das crianças. Está para o ouvido das crianças. Nós investimos no nosso casamento, planejando um passeio e até mesmo no sexo, para tentar deixá-lo mais quente. Investe ou não investe no seu casamento aí às vezes? Hein? Se você não faz isso, pelo amor de Jesus, dá uma força. Se a lata não ajuda, planeja um rolezinho da hora, anima a esposa, libera, igual eu faço para a Vivian, R$30 para ir no shopping. Mano, pelo menos alguma coisa, vocês são ricos mesmo, mano. Mas fala aí, investe ou não investe? Os maridão aí, tem dia que tá na seca já, quase uma semana. Já tá quase virando aquele mesmo. Fala aí, Joe, e aí, mano, beleza? Aí fala, mano, tem que dar um... Querida, você não quer ir naquele cabeleireiro que você gosta? Você não quer comprar aquela bolsa? E libera uma grana e faz um agrado. Passa na cozinha, eu já ensinei que dá um tapa, né? Você investe, mano. E eu não estou falando que você não deve fazer isso. E vou te falar até mais. Tem mulher que ferve com o marido, mas nossa, não vê onde acabar esse negócio, Deus me livre. Mas vai. Porque ele sabe que ele precisa investir, ele precisa... A mesma coisa no trabalho, ele sabe que ele precisa acordar cedo, ele precisa chegar no horário para garantir o seu trabalho. Ele precisa investir no seu casamento para que tenha sempre fogo, paixão, vinho, festa. E desculpa os que estão
um mês sem grana, não é só dinheiro, é uma palavra, é um carinho, é um afeto. Porque as mulheres amam ser surpreendidas com a palavra. Os homens não, se a mulher arrancar a roupa, ele já fica... Oh, igual a mulher não, tem uma construção. Homens, tem uma construção. Tem uma piscadinha. Tem uma... Uou. Depois a Vivi explica pra você, brincadeira, gente. Não era esse o curso da mensagem. Você faz ou não faz para deixar o seu relacionamento mais quente, mais prazeroso? Você investe. Às vezes você perdoa até com mais facilidade. Não vê nem ter rancor nenhum. E você investe. Nós investimos nosso tempo em aperfeiçoamento profissional, fazemos cursos, gastamos dinheiro, investimos em negócio, desejamos enriquecer, prosperar. Tudo isso é bom, mas tudo isso são coisas terrenas que não nos garantem nenhuma segurança ou algum resultado permanente. Vai passar. A sua esposa vai morrer, seu marido vai morrer. Nossa, desculpa, fui muito forte. Pode acontecer, se Jesus não vier, fica mais suave, né? Sabe, a empresa que você trabalha pode acontecer algum problema. Não lhe traz segurança nenhuma a longo prazo. São medidas temporárias. Tudo coisas terrenas. As distrações desse século, o entretenimento, com jogos, TV, redes sociais, tem tirado o nosso foco de viver para o nosso Rei. Essas coisas têm sido substituídas. Tem substituído a autoridade, o domínio, o poder e a majestade daquele que é Rei verdadeiro e real. Mas o nosso relacionamento com Deus é o único comprometimento que você deve investir, que garante plenitude e saciedade. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais. Cante. Só Jesus. Só Jesus. Pode subir o louvor que já vamos terminar. Só Jesus. Só Jesus. Cante. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Escute. Nós não colocamos o relógio para despertar, para pararmos tudo e ir para a mesa com Jesus em oração, em jejum, na leitura da palavra ou em adoração. Isso fala muito sobre as nossas prioridades. Vou repetir para você. Nós não colocamos o relógio para despertar e sermos intencionais na busca por Jesus. Escute, deixa eu falar para você, o reino de Deus é tomado à força, e isso não é brincadeira. Porque todas as outras coisas intentam contra nós com o propósito de nos tirar desse lugar de busca intencional. Nós temos que aprender a colocar o relógio para despertar. E quando der o horário, o relógio despertar e nós virarmos para a nossa esposa. Nós amamos a nossa esposa, nós cuidamos muito bem da nossa família, mas nós falamos para ela: esposa, eu preciso entrar naquele quarto agora, fechar aquela porta, porque eu preciso ouvir o nosso Rei acerca de um destino para a nossa casa. Quando é que seremos intencionais nisso? Quando o relógio despertar, nós desligarmos a TV,
Ou saímos da rede social, desligar o celular e falar: Jesus, eu preciso de um tempo com o Senhor, porque do Senhor flui toda a vida. Nós não colocamos o relógio para despertar e dizemos tchau para nossa namorada: eu preciso ir buscar Jesus. Porque vocês estão namorando, se não incentivarem um ao outro a buscar o reino de Deus, seu casamento será ruim. Porque se você não estabelece essas prioridades no seu namoro, no seu casamento, esquece. Vai ter muito mais coisas para você fazer. Se você como filho não prioriza o reino de Deus, quando você casar, você não vai priorizar isso no seu casamento. Quando você sair de casa, você não vai priorizar isso. É algo que nós precisamos começar a fazer hoje. Não fazer isso mostra as nossas prioridades, né? Colocamos relógio, despertador, isso quando é um despertador biológico. E nós desejamos um monte de coisa, e pontuamos um monte de coisa, e projetamos um monte de coisa, e trabalhamos em prol de um monte de coisa, menos no nosso relacionamento com Jesus. E nós queremos respostas acerca da vida. Que vida? A única vida é que flui de Jesus, meu amigo. E nós queremos soluções para a nossa vida diária, através de terapia. Nada contra terapia, nada contra você ir no psicólogo. Vá mesmo, acerte sua cabeça, acerte o seu psique, para que você possa buscar Jesus com liberdade. Só Jesus é a solução. Só Jesus tem a solução para a sua vida. Só Jesus pode libertar você. Só Jesus pode curar você. Só Jesus pode restaurar você. Só Jesus pode transformar a sua vida. Ele tem que ser a sua prioridade. Sabe o significado de prioridade? É condição. O significado de prioridade é condição do que é o primeiro em tempo, em ordem, em honra e em dignidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus tem a ver com o reino de Deus ser a sua prioridade. Prioridade é a condição do que é o primeiro em tempo, em ordem, em honra e em dignidade. Nosso envolvimento excessivo com aquilo que é passageiro faz com que a gente perca a visão daquilo que é eterno. E eu estou deixando claro que é o nosso envolvimento excessivo. Nosso envolvimento com tudo que é parte do reino de Deus descortina o verdadeiro propósito do nosso chamado, a eternidade. Sabe por que você vive com a sensação de insatisfação, de insegurança, de incerteza? Porque só Jesus pode trazer saciedade em você. Só Jesus pode satisfazer os seus anseios. Tudo isso que você corre atrás e tenta tratar como prioridade é resultado da ausência da sua adoração. Porque nós adoramos aquilo que priorizamos. Escute isso. Ou nós priorizamos aquilo que adoramos? Lucas 14, 24. No final da parábola do reino dos céus, Jesus diz assim: pois eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram chamados, convidados primeiro, provará do meu banquete, porque eles recusaram. Mateus 13, 47, parábola do reino dos céus que eu ministrei para vocês. Ele diz assim, ó:
O reino dos céus pode ser ilustrado por pescadores que lançam a rede à água e juntam peixes de todas as qualidades, bons e ruins, e está dentro do contexto. Quando a rede está cheia, eles a arrastam para a praia, sentam-se, separam dos cestos que servem para comer e jogam fora os ruins. Por favor, qual peixe que você é? Será que você não está rejeitando demais o convite de Jesus para vir para a mesa e alinhar o seu coração e você ser parte do seu reino? É assim que será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos e lançarão os ímpios na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, ainda estamos no início do ano de 2024. A palavra de Deus para mim e para você é: vem para a mesa, cai para dentro do banquete, entra no meu reino, faça parte. Esse reino é de luz, esse reino é de justiça, de paz, de alegria. O convite é para que nós esse ano entremos de fato no reino de Deus. Esse ano Ele está nos chamando para o secreto, para os nossos devocionais, para os nossos momentos com Ele. Ele está nos chamando e fala: vem, entra, senta comigo à mesa. Eu preparei para você um banquete. Qual é a sua, a minha, a nossa desculpa? Pastor, o senhor não sabe como é a minha vida. Cara, o reino de Deus é tomado à força, não é para quem só tem, para quem tem tempo, porque quem tem tempo acaba desperdiçando tempo. Deus está nos chamando. Nós terminamos o ano ouvindo isso. Você encontrou um tesouro?